Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Hoje nós temos a oportunidade de analisar uma passagem evangélica chamada A Mulher Adúltera. E para falar sobre esta passagem, nós vamos ler primeiro, para que todo mundo, as pessoas que ainda não a conhecem, tomem conhecimento. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aí nós temos então registrada a passagem evangélica. Eu vou descer, vocês vão me desculpar, pior que a luz está me cegando. Tá, agora dá para descer. Para eu poder acompanhar aqui, para não ficar de costas para o público tão querido que está aí, me ouvindo com a carinha muito simpática, com a acolhida muito boa que eu recebi aqui. Por isso que eu disse, eu gosto de ficar mais pertinho assim. Vamos continuar então. A definição de adultério. Naquela época, na antiguidade, o homem, se tivesse relações com uma mulher casada ou noiva, seria considerado adúltero, porque entendia-se que agredia outro homem. Então, o homem só era considerado adúltero se ele tivesse relação com a mulher comprometida, Mas para a mulher era diferente. Adulterando, independente se era com rapaz, solteiro, casado, era considerada a agressão ao casamento. Costume. A mulher, olha a situação da mulher naquela época. A mulher suspeita de adultério, ela era submetida a uma prova, a um teste. E esse teste é o seguinte: por que não passa? Passa por aqui? Passa. É a prova do ordalho ou ordália. É a prova judiciária destinada a inocentar ou a inculpar um acusado. O ordalho, também chamado juízo de Deus, foi muito usado nos primeiros séculos da Idade Média. Consistia em submeter à prova do fogo ou da água o acusado que, se dela saísse salvo, era em geral declarado inocente. Aí nós vamos então para o caso em questão, que é da mulher adúltera, Aí nós colocamos só essa figura para a gente imaginar a situação. Ela está lá no templo,
O que está figurando aqui é isso, ela está no templo. Quando o marido suspeitava que ela estava sendo traído, ele levava a mulher ao templo e então o sacerdote fazia com que ela passasse por essa prova. E a mulher, no caso, era prova pela água amarga. Era uma água santa, na qual era colocado o pó do chão do templo. Eles varriam o templo e colocavam aquele pó do chão na água, deixava guardada aquela água suja, para que quando a mulher suspeita de adultério fosse lá, ela tinha que tomar essa água. E olha o que acontecia. Se ela estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, a água que traz maldição entrará nela e lhe causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e suas coxas murcharão, e ela será incapaz de ter filhos, bem como será uma maldição no meio do seu povo. Mas, se ela não tiver se manchado e for pura, ela será preservada e terá filhos. A gente fica imaginando, né? Dificilmente uma pessoa que fosse tomar uma água contaminada, dificilmente ela sairia sem problema de saúde. Então, quer dizer, a grande maioria, se não a maioria mesmo, todas, se não todas, naturalmente seriam condenadas. Isso está lá em Atos, no Antigo Testamento, em Números 5, 11 e 31. E essas leis bárbaras ainda existem? O que é que vocês acham? Não contaminado. Existem, né? Sakineh Mohamed Ashtiani foi condenada à morte no Irã por cometer adultério. Em 2006, ela foi condenada apenas a 99 chibatadas. 99 chibatadas. Mas ela em novo julgamento, porque foi também acusada de ter colaborado no assassinato do marido, ela foi condenada ao apedrejamento. Gente, em 2010, tem 9 anos isso. Mas a comunidade internacional, uma foto dela, então a decisão gerou protesto em muitos países e organizações internacionais. Por conta disso, em 2014, parece, porque os jornalistas que eles noticiam essa notícia, eles falam que essa notícia saiu somente para enganar, porque na verdade ela continua presa. Mas eles dizem que ela foi autorizada a deixar a prisão por um sinal de clemência da nossa religião com as mulheres. É a notícia que eles dão. E também, em maio de 2018, quer dizer, tem um ano, a mulher acusada de adultério é apedrejada até a morte na Somália. Mas não é tão ruim também a notícia, porque as coisas estão melhorando. No dia 29 de setembro de 2016, a ONU Brasil publicou essa notícia. Na semana passada, durante evento paralelo na Assembleia Geral da ONU, Ban Ki-moon disse que não há mais espaço para a pena de morte no século XXI. O secretário-geral, que é o Ban Ki-moon, esse mandato dele foi de 1º de janeiro de 2007 a 1º de janeiro de 2017, afirmou que tal medida é a recusa absoluta da humanidade e usada de maneira desproporcional contra as maiorias, as minorias. Então, de maneira, quer dizer, sempre essa situação, né? O lado mais fraco, a pessoa de uma classe social inferior, economicamente, financeiramente, né? Então, ele considerou isso que já é um avanço. Hoje é o Antônio Guterres, que é nascido em Lisboa, o atual secretário-geral da ONU. Também nós temos uma notícia no JUS Brasil, no site, né, do JUS Brasil, falando o seguinte: a evolução do direito hindu lá na Índia, né, e o amplo uso de testemunhas com a consequente superação das ordalhas. Aí está só explicando aqui, provas judiciárias usadas para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação de elementos da natureza. Quer dizer, eles superaram, agora eles estão usando então, no lugar de já condenar
pelo juízo de Deus, né, pela essa prova terrível da ordalha ou do ordalho, eles já estão usando mesmo o nosso método aqui, né, de testemunhas e investigação. Em 2016, a ONU Brasil também noticiou isso, que cerca de 170 dos 193 países que integram a ONU aboliram a pena de morte ou não a praticam mais há pelo menos 10 anos. A informação foi publicada em um relatório do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e apresentada neste mês ao Conselho de Direitos Humanos da organização. Então, quer dizer, se de 193, 170 países já superaram essa prova tão terrível, já é um grande avanço, né? Pode parecer pequeno, mas não, porque é uma coisa que já vem arraigada, né, na humanidade, principalmente naquela parte lá, né, do Ocidente, do Oriente, muita coisa que eles ainda vivenciam essas situações dolorosas. Então, muitos países estão saindo dessa situação, já é um avanço. Então, agora nós vamos entrar no nosso estudo mesmo, né? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Aí nós temos uma foto do Monte das Oliveiras, muito atual, né? Já não tem tantas oliveiras lá, mas temos aí as coníferas, né? Talvez ainda existam lá as oliveiras. Nós trouxemos também, mostrando aqui, os pés de oliveira, porque uma coisa interessante, né? Essas árvores têm os troncos retorcidos e são as que produzem as azeitonas, né? Que nós usamos tanto. E é interessante porque a narração de Mateus começa dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E nós vamos observar em Lucas 21, 37, 38 o seguinte: ora, de dia ensinava no templo e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo, a fim de ouvi-lo. Então era hábito de Jesus, enquanto estava em Jerusalém, dormir ao relento, no Monte das Oliveiras. Quer dizer, Jesus fazia isso, ele ia para o silêncio. Ele entrava em contato com o Pai com facilidade, naturalmente, mas num lugar, num recesso, num lugar no ambiente da natureza, na escuridão da noite, no silêncio da noite, ele então, com certeza, a gente fica pensando, será que ele dormia? Jesus nem precisava dormir, né? O Espírito Superior. Então a gente fica imaginando Jesus. Eu acho lindo estudar o Evangelho por isso. Porque quando a gente começa a estudar e nós vamos então imaginando as cenas, a gente imagina Jesus subindo para o morro para ficar lá à noite, sendo que de manhã cedinho ele vinha porque ele sabia que tinha uma multidão imensa esperando por ele para ouvir os seus ensinamentos. Continuando então, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Jesus se assentava. Por que Jesus se assentava? Para mostrar a tolerância, a paciência, o tempo que ele tinha disponível para o contato com aquela gente tão sofrida, tão necessitada da sua presença amiga, dos seus ensinamentos maravilhosos que norteavam, né, o caminho das pessoas aqui na terra. Ele se assentava e ensinava. Aí nós temos uma foto, até um desenho, né, do templo. Jesus orava, nos ensinando o valor da oração. Às vezes na aflição nós nos esquecemos de orar. Às vezes nos momentos de felicidade nós nos esquecemos de orar. Mas Jesus orava sempre. E Jesus também, ele ensinava. E o povo ia em busca do ensinamento. O povo ia em busca da cura, dos milagres do Cristo. O povo até hoje ainda quer a cura. O povo até hoje acredita em milagres, não é?
Mas o povo também buscava Jesus para o aprendizado. E é o que nós estamos fazendo no Centro Espírita, aprendendo o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. E Jesus trabalhava e trabalha até hoje. Ele mesmo é que nos ensinou isso. Então, nos dando o exemplo do trabalho, nós devemos trabalhar com amor, dar dignidade ao trabalho que executamos, porque desta forma nós estamos dando também dignidade a nós mesmos. É o exemplo do Cristo. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Vamos lá. Nem o Down. Agora foi. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Aí nós temos uma tela, né? Para poder a gente gravar na memória uma situação deplorável do sofrimento de uma mulher, para que a gente possa guardar na nossa mente que nós não devemos apontar o dedo para o erro de ninguém. Nós acusamos tanto, nós nos reunimos às vezes para comentar o erro dos outros, e Jesus nos ensinou que é mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave nos nossos olhos. É o Cristo e a mulher adúltera, óleo sobre tela de Nicolas Poussin, 1594-1665. As pedras. Consta nos ensinamentos que as pedras que eram atiradas, elas não eram muito pequenas. Por quê? Porque se elas fossem muito pequenas, elas não agrediriam tanto igual eles gostariam que a pessoa fosse agredida até a morte. Mas também elas não eram muito grandes, porque eles gostariam que as pessoas demorassem para morrer. Olha, a gente fica pensando, o ser humano, a pedra não poderia ser muito grande, porque senão a pessoa morreria muito rapidamente. Eles queriam ver, queriam assistir. É natural, por quê? Aquela época é uma época de muita ignorância, não é? Hoje a gente ainda é tão ignorante. Aquela época eles achavam importante isso, por quê? Porque a multidão ia ver aquilo e ia ficar com medo. Não posso fazer nada errado mais, porque se eu roubar, se eu trair, se eu fizer alguma coisa contra a lei, eu vou ser apedrejado e sofrer demasiadamente durante esse apedrejamento até morrer. E eles falam, né, que o homem era enterrado da cintura para baixo. Ele podia se defender. A mulher era enterrada do busto para cima, do busto para baixo. Então os braços das mulheres ficavam presos na terra. Olha, gente, a gente fica impressionado, né, com tanta ignorância mesmo, nem é maldade, né, ignorância. Aí a gente pergunta, qual a nossa atitude ao encontrarmos alguém cometendo delito? O que temos feito? Há pouco tempo no Poço Rico, uma senhora que trabalha no centro assistiu uma cena dolorosa. Ela falou que um rapaz foi acusado de furtar a bolsa de uma senhora que estava passando. E aí o povo juntou e começou mesmo a... Como é que fala? Linchá-lo. Ela ficou tão condoída que ela entrou no meio e pediu, pelo amor de Deus, separou, fez aquela confusão, então salvou a vida do rapaz, que estava todo mundo aquela sanha mesmo de acabar com ele. Aí eu fico pensando, o que é que nós temos feito quando alguém vem falar, fulano de tal fez isso, fulano está fazendo isso, até mesmo no nosso movimento espírita, ou às vezes no nosso bairro, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. O que é que nós temos feito? Emmanuel disse, o bom julgamento pressupõe todas as peças do processo e nem sempre temos acesso ao processo inteiro. O juiz ele pode julgar por quê? O que é que dá autoridade ao juiz para julgar? Porque ele estudou, e também porque as peças do processo
estão lá na mesa dele, ele vai montando o processo, vai lendo e estudando, lendo e estudando. Nós não temos. Por que nós não temos? Ah, mas eu conheço tanto a fulana, eu sei da vida dela muito bem. Não é assim? Eu posso falar porque eu sei, eu conheço. Não conheço o processo, mas conhece muito bem a vida dela. Mas nós não conhecemos as múltiplas e dolorosas experiências vivenciadas antes no passado. Às vezes a pessoa está vindo com o passado de erros, de frustrações, de desregramentos, mas está fazendo esforço, está empreendendo hoje e já empreendeu desde outras encarnações. A pessoa está naquela luta, tentando sair, tentando vencer o vício, tentando superar a si mesma e não tem conseguido. Por isso é que nós não podemos então acusar ninguém. E nós estamos apedrejando alguém? Hoje nós não podemos mais apedrejar ninguém, porque vai contra a lei. Naquela época era lei. Hoje, se nós jogarmos pedra em alguém, nós vamos ser considerados criminosos. Mas e o apedrejamento moral? Fica só para a nossa reflexão. E continuando, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, pois tu o que dizes? Eles insistiram com Jesus. Vamos ver então o que previa a lei. A lei manda que ela seja apedrejada. O que previa a lei? Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Ambos, o adúltero e a adúltera, ambos morrerão. Está em Deuteronômio 22, 22. E também em Levi 20, 10, nós vamos ler o seguinte: se um homem cometer adultério com uma mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Então a lei dizia isso. Aí nós vamos encontrar em Emmanuel, no livro Pão Nosso, o seguinte: se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular. A gente vê a discriminação contra as mulheres, não é? E até hoje as mulheres ainda são discriminadas. Não só as mulheres, né? Tem tantas minorias discriminadas, mas nós espíritas temos que acordar para essa realidade. Todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos passando por situações difíceis, muitos de nós tentando vencer e não conseguindo, não é? Então nós temos que respeitar o outro. E ele continua dizendo o seguinte: no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi dado igual ensejo de santificar. Isto, diziam eles, quer dizer, tu, pois, o que dizes? Isto, diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A gente fica pensando, tentando-o. Qual era a real intenção dos fariseus e dos escribas? Ainda bem que vai ser editado, né? Porque quase que eu levo. É meu copinho d'água, você pega para mim? Ah, por favor. Minha boca está secando. Muito bem. Qual era a intenção dos fariseus e dos escribas? Eles aproveitaram, eles armaram para Jesus. O intuito deles era fazer o mal. Quer dizer, eles estavam ali tentando
julgar a mulher para que ela fosse condenada. Mas, na verdade, eles estavam querendo prender Jesus. Os fariseus já tinham mandado, pouco antes desse fato aqui acontecer, os fariseus tinham mandado os soldados prenderem Jesus. Mas os soldados chegaram lá e viram Jesus falando e eles não conseguiram prender o mestre. Eles falaram, jamais alguém falou como este homem. Eles saíram encantados. Então Jesus, ele fazia aquela diferença tão grande, ele encantava as pessoas. Então estava muito difícil para eles conseguirem prender Jesus, porque nem os soldados o conseguiram, né? Não conseguiram nem cumprir a lei, o mandado de prisão. Muito bem. A Alcione Peixoto, no livro A Mulher no Evangelho, ela fala uma frase que eu achei muito interessante. Eles, né, os fariseus, se deliciavam acreditando que Jesus cairia na armadilha deles e por isso se orgulhavam da própria inteligência. Eles estavam ali agora, Jesus está numa situação que ele não tem saída. Agora nós colocamos ele contra a parede, agora ele vai ter que escolher o que ele vai fazer, não é? Então eles estavam assim, já que ele não tem saída, porque Jesus... Como é que ele vai sair dessa, né? Então eles já estavam ali, já comemorando, né, a inteligência deles nessa ação. Por quê? Porque se Jesus concordasse e apoiasse o apedrejamento, o que aconteceria? Ele estava indo contra os próprios ensinamentos, não é? Ele estava então mostrando que os ensinamentos dele são impraticáveis. Por quê? Porque nem ele mesmo conseguia cumprir o que ele ensinava, né? Ele não mandava perdoar, não falava que tinha que amar o próximo, e ele então não estaria cumprindo o que ele ensinava. Mas também, por outro lado, se Jesus perdoasse, ele estaria indo contra a lei, porque a lei mandava apedrejar. Então, se Jesus perdoasse, ele estaria incitando a multidão à desobediência à lei, o que também seria complicado para ele, que aí ele seria preso mesmo, né? Aí é o confronto da lei da justiça e a lei do amor, que na verdade devem andar juntas. A lei de justiça deve ser... a lei de justiça deve ser sempre embasada no amor. Por quê? Porque quando nós amamos, nós conseguimos ser mais justos. Quando nós ainda não conseguimos direcionar o nosso pensamento sem o amor, sem o nosso coração, nós não conseguimos ser justos. Por isso que Jesus então vai nos ensinar isso. A atitude do mestre nos dá a medida da sua elevação espiritual. Inclinando-se, escrevia com o dedo. E tu, pois, o que dizes? Jesus ficou quieto. Ele se manteve em silêncio. E nós, quando nós temos uma situação difícil, o que a gente faz? Nós nos desesperamos, não é verdade? Situações complexas, nós nos exaltamos, nos desesperamos. E Jesus vem então nos ensinar que nós devemos manter a paz, manter o silêncio, elevar o nosso pensamento até Deus, buscar a inspiração do alto, para que realmente nós possamos tomar as melhores decisões, as decisões mais sábias, mais coerentes com a verdade, com a justiça e com o amor. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí a gente faz uma pergunta, não é? Vamos fazer um silêncio interior e vamos ver se nós podemos apedrejar alguém. Porque só a nossa consciência que pode responder isso. Não é verdade? Aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire pedra. Essa frase é uma frase que realmente a gente deve estar sempre com ela na nossa mente. E nós, estamos sem pecados? Vamos ver o que
a primeira epístola de João. João escreveu o seguinte na sua primeira epístola: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quer dizer, todos nós estamos em pecado. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. O único ser perfeito que habitou a terra foi Jesus. Todos nós erramos. Todos nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, quer dizer, se nós mentimos, não, eu não pego, eu não erro, faço tudo bem, eu sou da paz, eu não faço nada errado, está mentindo, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que quer dizer isso? Jesus, a gente fala assim, Jesus, eu pequei, eu errei, aí vai acontecer igual lá no padre, que fala assim, você vai para casa e faz tantos Padre Nosso, tanta Ave Maria, que você vai se livrar do pecado. Não é isso. É que se nós confessarmos, na verdade nós estamos confessando para nós mesmos, admitindo que erramos, que somos falíveis, que nós não devemos apontar o dedo para ninguém. Porque quando nós apontamos o dedo para o outro, nós estamos empanando a nossa consciência. Aí nós vamos ver aqui a Amélia Rodrigues no livro A Flores no Caminho. Nem sempre vige a pureza nos atos das criaturas. A aparência puritana tem neles primazia. Muitas vezes a gente põe a máscara da ingenuidade, da bondade, e o puritanismo, não é? Que não é da pureza, do puritanismo, para mostrar uma face que não é a nossa realidade. Que aí é pior. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados para que nós possamos arregimentar forças para lutar contra eles. Porque enquanto nós não admitirmos que erramos, é só o outro que erra, é só o cisco do olho do outro que nós estamos vendo e não estamos vendo a trave nos nossos olhos, aí o que acontece? Nós não vamos mudar jamais. Se nós não mudarmos, enquanto nós não mudarmos, né? Essa nossa visão do erro e a visão de nós mesmos. E continuando então no versículo 8: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Ele falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tranquilamente continuou a escrever. Tranquilamente, Jesus não estava preocupado com eles. Jesus estava tranquilo porque ele tinha a resposta. O silêncio dele já denunciava que ele seria vitorioso, não é? Naquela questão ali que eles tinham proposto, criado para pegar ele numa situação difícil. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, quer dizer, a consciência deles começou a acusá-los quando? Quando eles foram despertados para ouvir a voz da consciência. E nós estamos aqui no mundo assim. A gente não desperta para nós mesmos, para ouvir a voz da nossa consciência, ouvir Deus em nós. Não é? Ouvir Deus em nós. Eu não posso falar mal dos outros porque eu também tenho meus erros. Mas os meus erros eu escondo da sociedade. Escondo até de mim mesmo. Não é? Porque a gente vê o cisco, não vê a trave, nós estamos escondendo os nossos erros de nós mesmos. Então é muito fácil, não é? Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A gente fica imaginando essa mulher, né, gente? Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Ela é pega em flagrante adultério. Olha a situação dela. Olha a situação dela. A gente imagina o marido chegando e pegando ela lá, traindo ele. Já desmoronou. Numa época que ela seria condenada à morte. E não é só o medo da morte, não. A vergonha, as testemunhas que ele chamou para testemunhar lá no tribunal, que ela foi pega em flagrante adultério. Então tudo isso, aquela humilhação, né? Tudo isso a gente fica imaginando a dor que ela começou a sentir a partir desse momento.
Aí, ela estava errada, naturalmente, não estamos aqui fazendo apologia da traição, não, absolutamente, não é? Ela realmente cometeu um pecado, vamos usar a palavra pecado, porque é o que está falando aqui. Ela realmente cometeu um pecado muito grave, naturalmente, até hoje é uma coisa muito grave, não é? A gente não vai morrer por conta disso, porque hoje a lei vê de outra forma, né? Mas essa situação dela, ser levada, com certeza sendo empurrada, às vezes caindo, às vezes sendo chutada, a gente não sabe como, mas ela não foi levada, vem cá, pegaram delicadamente ela para a praça pública. Chega lá, ela é colocada no meio da praça, com a multidão toda em volta, com aquela sanha para apedrejá-la, não é? Esperando aquela oportunidade. E aí foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. A gente tem que lembrar também que, na verdade, eles não poderiam apedrejá-la ali, não, porque somente o Senado romano é que poderia autorizar o apedrejamento. Mas naquela confusão, é igual hoje não pode linchar ninguém. A mulher lá em São Paulo não era inocente, não foi linchada até a morte, porque ela parecia com a outra? Vocês sabem desse caso, deve ter uns 5 anos, né? Então, aí eles foram saindo. Aí a gente vai perguntar o seguinte: qual o proveito que nós podemos tirar desse fato? Vamos lá. Se o tempo nos oferece sublimes ensejos de refazimento, igualmente nos oferece possibilidade de errar. Quanto mais velha, mais idade a gente está, quantos mais anos nós contamos, mais nós tivemos chance de refazer, de renovar, de nos aprimorar, de nos melhorarmos, né? Mas igualmente tivemos as mesmas possibilidades de errar. A escolha é nossa, não é verdade? A partir de hoje todo mundo vai pensar mais um pouquinho nessa questão da escolha, não é? Nós todos, o dia que eu li, gente, que coisa, nós temos que pensar mais na nossa escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós saibamos escolher, não é para a gente cair no buraco todas as vezes que a gente vem aqui na Terra, não é? É para a gente parar e pensar. Nós estamos vindo errando encarnações pós encarnações. Estamos errando porque nós ainda estamos aqui na Terra, planeta de expiações e provas. Essa encarnação, a bondade divina nos permitiu conhecer a doutrina espírita, que nos mostra que somos filhos de Deus, predestinados à luz. Então chegou o momento da gente parar e refletir. Vamos fazer as melhores escolhas agora, porque nós não sabemos se teremos na próxima encarnação a mesma oportunidade de conhecer Jesus clarificado pela doutrina dos Espíritos. Muito bem. Quais têm sido as nossas escolhas? A satisfação dos prazeres mais imediatos, dos prazeres mais sensoriais, os sensórios, né? Essas escolhas equivocadas têm um preço? Tem, naturalmente, não é? Tem agravado as nossas dores. Nós vivemos em busca de ser feliz. A gente só pensa no futuro bom, graças a Deus, que a pessoa que não pensa no futuro bom, ela vai murchando, acaba não fazendo nada, né? Graças a Deus nós nascemos com Deus em nós, então a grande maioria das pessoas tem esse otimismo, tem essa vontade de ser feliz, quer ser feliz e quer lutar pela felicidade. Mas, como nós ainda não seguimos o caminho que nos conduz à felicidade, nós vamos colhendo o que plantamos, por isso as nossas dores são agravadas. Mas, em compensação, quanto mais nós sofremos, mas nós aprendemos também a voltar para o caminho correto, não é? O sofrimento que traz, às vezes, a gente para o caminho do bem. A gente vê tanto exemplo, né? A pessoa sofre demais da conta, de repente dá aquele estalo e fala assim, não, estou indo no caminho errado, tem que mudar. Aí muda, consegue mudar. E terminando aqui,
que é o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Gente, a gente fica pensando aqui, né? Imagina essa situação. Eles foram embora porque eles não tinham, tiveram consciência de que eles pecavam tanto quanto ela, ou às vezes até mais. Ela era jovem, não é? Naturalmente ela era uma mulher jovem. E eles, já mais velhos, foram saindo porque estavam acumulados de erros. A consciência pesou. Eles foram e a mulher ficou ali, com certeza ainda jogada no chão e esperando ali o que Jesus, ela deve ter pensado. Agora eles foram embora, mas ele vai me condenar, porque eu pequei mesmo, eu errei, eu traí, sou uma mulher adúltera, então vou ser condenada mesmo. Aí Jesus chega, a gente fica imaginando essa cena. Jesus chega e a gente imagina assim, né, que ele dá a mão para ela se levantar e ele pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A gente imagina a voz suave de Jesus falando essas palavras, a emoção dessa mulher, a alegria dela de ter uma pessoa dando um pouco de atenção, um pouco de carinho para com ela. E ela responde: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ali está Jesus, nesse momento, ele está nos ensinando que ele condena o pecado e não o pecador. Que diante da miséria, Jesus é a misericórdia. Ele não está ali acusando a mulher, ele está condenando o pecado. Por quê? Ele falou: nem eu tampouco te condeno. Quer dizer, ele está ali falando: não te condeno. Mas em compensação, ele não está conivente com o erro. Ele diz: vai e não tornes a pecar. Se ele fala isso, é porque ele condena sim o pecado. A gente tem que mudar, nós precisamos mudar, nós devemos fazer esforço para mudar, para reconhecer em nós os nossos erros, as nossas fraquezas e realmente fazer esse esforço para superá-los, todos eles, né? Ali, se vai, não peques mais. Qual a lição as lições que nós podemos tirar desta passagem evangélica? A prática do perdão. Perdoar é difícil? Muito difícil. Eu conheço uma senhora que ela fez 90 anos, ela deve estar com uns 93. Toda a semana eu encontro com ela. E toda semana a gente tem a oportunidade de conversar e ela fala: eu não perdoo. Definitivamente eu não perdoo. 93 anos de vida, está com saúde até hoje. E ela não perdoa, ela não consegue perdoar. Vai ter que passar outra encarnação, vivenciar os mesmos problemas, as mesmas situações, conviver com as mesmas pessoas que prejudicaram-na, até que aprenda a perdoar. É difícil? É difícil, mas Joana de Ângeles ensina: não é impossível. É difícil, mas é possível. A gente tem vários exemplos de pessoas que perdoam mesmo, com amor, né? Não dá para falar agora, porque senão ocupa o tempo. O exercício da compreensão, compreender o outro. Às vezes a gente começa a não compreender o outro desde a hora do café da manhã, nos nossos lares, não é? Qualquer coisinha a gente não tem tolerância, a gente não compreende que às vezes o outro não dormiu bem, que às vezes o outro está preocupado, está com problema para resolver, que às vezes está com sintomas de alguma indisposição, está nervoso por uma preocupação, seja o que for. A gente não exerce a compreensão necessária para que nós possamos conviver em paz. Então aí a gente vai entender. Essa questão do exercício da compreensão, depois
Eu vou lembrar na hora que eu for contar uma outra historinha aqui rápido. Historinha não. Falei errado. Nós vamos contar uma história registrada por Amélia Rodrigues. A necessidade também de silenciarmos para ouvir a nossa consciência. Jesus não fez silêncio antes de falar, de dar aquela frase, né, maravilhosa dele. Ele não fez silêncio. Depois que ele falou, aquele, né, que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, ele não silenciou novamente. Foi exatamente para dar oportunidade deles ali ouvirem a voz da consciência. E a voz da consciência é o quê? Deus dentro de nós, não é? Deus não deixou inscrita na nossa consciência a sua lei? Todos nós não trazemos a lei de Deus em nós? É ouvir Deus dentro de nós. Então, a necessidade de silenciarmos. Silêncio e oração para calarmos quaisquer julgamentos, porque Jesus ensinou: não julgueis para que não sejais julgados. Aí aquela frase toda, né? Com a mesma medida que medides, serás medido. Aí nós vamos contar aqui o caso da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, cadê? Ah, tá aqui. A história registrou só até aí, não é? Que vai e não tornes a pecar. Mas a Amélia Rodrigues, a gente sabe que ela no mundo espiritual, ela vê, né, passando em telas os filmes das histórias, né? Então, ela vai contar além do que aconteceu isso aqui. Ela disse que o marido estava lá na praça, né? Era um dos mais acirradores lá, querendo mesmo que a mulher dele fosse mesmo apedrejada, que ela estava satisfeito dela ter sido humilhada e tudo. Então ele fica ali muito satisfeito. Mas que depois daquela situação, Jesus vai para a casa onde ele estava e ela, à noite, ela vai procurar Jesus. E vai conversar com Jesus falando o seguinte, que ela era jovem e ela tinha se casado, mas logo depois do casamento, o marido voltou àquela vida noturna, das noitadas, das festas com os amigos, e ela ficava abandonada em casa, sozinha. E ela foi então cedendo a um sedutor que começou a assediá-la, né? Ela acabou cedendo, por isso que ela acabou traindo o marido. Mas que agora ela não tinha para onde ir, porque o pai não a aceitaria mais em casa, porque ela tinha passado por aquela execração pública. E também porque não houve, porque era assim naquela época, se a mulher fosse repudiada pelo marido, simplesmente porque ele não queria ela mais, ele podia devolver a mulher para o pai, para a família, né? E ainda tinha pela lei que dar também parte do dote que ele recebia na época do casamento, né? Porque antigamente a família da mulher tinha que dar um valor em dinheiro para a família, para o marido, né? Então, se ele repudiasse a mulher, ela então seria devolvida, mas com parte do dote que ele havia recebido. Não era o caso dela. Ela também não seria aceita pelo pai, pela vergonha que a família estava passando. Se até hoje a família às vezes passa, né, vergonha por conta da sociedade, a sociedade injusta, a sociedade que não conhece a vida eterna, a imortalidade da alma, né? Que não sabe que todos nós já roubamos, já matamos, já traímos, já fizemos coisas mais absurdas que hoje se a gente pensar, né? A gente nem acredita que fizemos, mas na verdade fizemos. Porque se ainda estamos aqui na Terra, é porque para trás nós já fizemos muitas coisas piores, né? Aí ela vai e fala com ele, né, que para a casa dos pais também ela não poderia, porque os pais não a aceitariam de volta. E Jesus então fala, pelo jeito que ele fala com ela percebe que Jesus está sugerindo que ela mude de cidade,
porque ele fala com ela assim: a sociedade não esquece as faltas alheias. Amélia Rodrigues que escreveu isso, não sou eu que estou inventando. A sociedade não esquece as faltas alheias. É preciso que a gente esqueça. A Joana de Ângeles fala, né, do algodão do esquecimento. Nós precisamos de usar o algodão do esquecimento para que a gente possa esquecer das faltas dos outros. Porque a pessoa sofre muito. Quando eu falei a mulher humilhada lá, ela errou. Com certeza ela errou. Agora, por que Jesus foi lá ampará-la? Para deixar para nós esse exemplo de que o amor esquece a falta alheia, de que o amor não condena. Por isso que Jesus deixou esse exemplo para nós. Aí Jesus fala com ela, ela entende e ela muda para uma outra cidade, para a cidade de Tiro. 10 anos depois, ela está lá em Tiro, morando numa casinha simples, mas que ela fez daquela casa um abrigo para as pessoas sofridas, para as pessoas mais pobres, necessitadas e para as pessoas enfermas. E ela ali, naquele lugar que ela constituiu ali como um lugar mesmo, um hospital, uma escola, um templo religioso, um trabalho no bem, de gratidão a Jesus. Ela então vai atendendo as pessoas e vai falando sobre o Evangelho do Cristo, divulgando o Evangelho com muito amor. Mas 10 anos se passaram e ela recebe em sua casa um homem quase morto. E ela atende aquele senhor, pensa-lhe as feridas, cuida dele com muito amor, com muito carinho, até que ele começa a melhorar. Quando ele começa a melhorar, então ela vai falar sobre Jesus com ele. Vai falar que ela conheceu o Mestre, que ele era puro amor, que era bondade. Vai falar dos seus ensinamentos, das passagens evangélicas, das parábolas que ele contava. E ele então fala para ela: eu também conheci este homem. Mas quando eu o conheci, eu o odiei. Porque ele salvou a mulher adúltera, que era minha esposa, e para comigo ele não teve uma palavra sequer. Mas, passado um tempo, eu comecei a compreender aquele homem. Então resolvi procurar pela minha esposa, que tinha me abandonado, que eu tinha abandonado, mas que também sumira daquela cidade onde nós morávamos. E eu comecei a peregrinar por cidade, procurando por ela, sem a encontrar. Hoje, eu gostaria muito que realmente eu tivesse essa oportunidade de encontrá-la. E aí, esta mulher adúltera diz para ele assim, embargada pelas emoções em desenfreio. Naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Eu fico pensando assim, é muito bom a gente conhecer Jesus. É muito bom. Por isso, nessa noite, a nossa reflexão é esta: que
que nós realmente saibamos ouvir os ensinamentos do Cristo com nossos ouvidos físicos, mas com os nossos ouvidos da alma. Que nós possamos ouvir o Cristo com os ouvidos do nosso coração, de espírito imortal que somos, para que realmente nós consigamos fazer o que Jesus nos ensinou, não condenando ninguém, porque nós não podemos condenar, porque nós não temos o processo todo em nossas mãos. Muito obrigada pela atenção.